Meus queridos alunos do 8º ano, sou professora Evilane e a nossa aula de número 13 de Física, nós vamos resolver os exercícios do livro referente ao capítulo 9 de trabalho e máquinas, né? Bem, pessoal, na nossa página 189, nós temos uma questão chamada de registro. Ele dá uma situação aí onde uma mulher, ela empurra uma caixa que tem massa de 40 quilos. Ele mostra toda a situação, como é o procedimento dos cálculos que ele quer que você faça. Em relação a essa questão desenvolvida no livro, ele faz a seguinte pergunta. Na situação anterior, a moça precisou aplicar uma força de 80 newtons para colocar a caixa em movimento. Se a caixa estivesse sobre rodinhas muito bem polidas, sobre uma superfície quase ideal, que oferecesse um atrito desprezível, qual seria a aceleração sofrida pela caixa na horizontal, enquanto a força do empurrão permanecesse? Então, nós vamos usar a força aí de 80 newtons. Lembrando que a massa da caixa é de 40 quilos. E qual o trabalho da força resultante para deslocar essa caixa durante 2 metros? Bem, primeiro nós vamos descobrir a aceleração. Bem, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Lembra da fórmula da segunda lei de Newton? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é a força dividido pela massa. A força aí será de 80 newtons e a massa da caixa de 40 quilos. Lembre que a massa tem que ser em quilo. 80 dividido por 40, então nós vamos ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber agora qual vai ser o trabalho para empurrar essa caixa numa distância de 2 metros. Bem, pessoal, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, porque ele disse que essa caixa ela vai ser deslocada na horizontal. Então, nós não vamos trabalhar com a força peso, que é o trabalho da força vertical, né? Então, nós vamos ter a força, que é de 80 newtons, né? Multiplicado pelo deslocamento, que vai ser de 2 metros. Então, o trabalho aí vai ser de 160 joules. Próxima questão, nós vamos resolver o registro da página 191, que diz o seguinte, a primeira questão. Bem, uma pessoa empurra um botijão de gás com um carrinho de mão sobre rodas pelo chão, em uma trajetória retilínea. Confortável, a pessoa exerce sobre o carrinho uma força horizontal de 60 newtons ao longo do corredor de sua casa, que tem 10 metros. Ao final desses 10 metros, começa um trecho de carpete duro, oferecendo maior resistência às rochas do carrinho, obrigando a pessoa a empurrar a carga com uma força de 120 newtons. Esse trecho do carpete tem 5 metros, né? Em qual trecho a força exercida pela pessoa realizou um trabalho maior? No corredor ou no trecho com o carpete? Bem, pessoal, para isso nós precisamos calcular em cada um dos trechos o trabalho. Como o material está sendo empurrado na horizontal, então nós vamos usar trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? Tanto para o trecho 1 como para o trecho 2. Força vezes o deslocamento. Bem, nós vamos ter uma força de 60 newtons, né? Multiplicado por 10 metros. Então, nós vamos ter um trabalho de 600 joules no primeiro trecho. No segundo trecho, nós temos uma força de 120 newtons multiplicada pelo deslocamento, que é 5. Então, nosso trabalho aqui será de 600 joules também. Então, o que podemos observar é que nas duas situações o trabalho será realizado do mesmo jeito, com o mesmo valor. Bem, na segunda questão, ele diz o seguinte:
Um exercício comum em treinos de futebol profissional é a corrida com cinta de peso. Se vocês olharem no livro, você tem 2 jogadores de futebol fazendo esse tipo de treinamento. Suponha que dois irmãos gêmeos, fulano e cicrano, ambos com massa igual de 70 quilos, apostem uma corrida nesse tipo de treino. Um dinamômetro digital é colocado na cinta que liga o corredor ao peso. Os corredores partem juntos do repouso e devem completar uma linha reta que atravessa a lateral do campo de futebol, que tem 50 metros de comprimento. Desprezando a resistência do ar, na letra A, calcule o trabalho da força muscular de fulano e seu irmão cicrano na corrida, sabendo que ambos percorrem 50 metros com velocidade constante e o dinamômetro acusa 200 newton de força. Então, pessoal, como eles estão correndo na horizontal, então nós vamos usar a fórmula aí, ó, trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho é igual à força de 200 newtons vezes 50 metros. Então, o trabalho será de 10.000 joules, né? Ou então 10 quilojoules, certo? Na letra B, ele diz o seguinte: calcule a potência muscular média de cada um, sabendo que fulano faz a corrida em 8 segundos e cicrano faz a corrida em 10 segundos, né? Então, vamos ver, pessoal, aí qual vai ser a potência. A potência de fulano. A potência é o trabalho que foi desenvolvido na letra A, 10.000, dividido pelo tempo que fulano fez esse trabalho, 8. E de cicrano será, potência é igual ao trabalho, porque os dois vão realizar o mesmo trabalho, e cicrano vai fazer esse trabalho em 10 segundos. Bem, fazendo a divisão aqui, a potência de fulano vai ser igual a 1.250 watts de potência. E já a potência de cicrano será igual a 1.000 watts de potência. Então, o que a gente pode deduzir, pessoal? A potência maior vai fazer com que o trabalho igual ao de cicrano faça num tempo menor. Então, quanto menor for o tempo realizado fazendo o mesmo trabalho, vai ter a maior potência aquele que consegue fazer em menor tempo. Isso só é possível se os dois tiverem o mesmo trabalho. Então, vai ter a maior potência aquele que faz em menos tempo. E na letra C, ele diz o seguinte: o que você conclui sobre a relação entre trabalho e potência com base nesse exemplo? Bem, pessoal, a gente pode concluir que os trabalhos podem ser iguais, mas as potências, elas não podem ser iguais. Por quê? Vai depender do tempo que cada trabalho vai ser realizado, ok? Então, nós agora vamos resolver questões ainda do nosso livro. Bem, pessoal, nós vamos agora resolver a atividade construir e aplicar da página 201. A nossa primeira questão, eu não vou responder por videoaula, porque ela pede que a gente debata as questões propostas na seção Voz e Vez no início do nosso capítulo. Então, isso nós vamos fazer quando retornarmos às aulas presenciais. Na segunda questão, tem o seguinte: quando uma pessoa ergue uma taça comemorando uma vitória esportiva, ela está realizando um trabalho? Justifique sua resposta analisando todas as possíveis situações. Bem, pessoal, você tem aqui uma taça e você ergue essa taça acima de sua cabeça. Bem, fazendo esse movimento de subida, você vai estar realizando trabalho. Por quê? Porque a taça vai sofrer um deslocamento vertical. Se você permanecer com a taça aqui acima de sua cabeça, ela vai passar a ficar em repouso. Então, se ela fica em repouso, não vai acontecer deslocamento. E para a física, um trabalho só existe se uma força aplicada consegue produzir um deslocamento em um corpo. Então, nós vamos ter essas duas situações.
quando você faz o movimento de erguer a taça, nós vamos ter um deslocamento, então nós vamos ter um trabalho. Agora, se você permanecer com essa taça acima de sua cabeça, nós vamos ter um trabalho nulo, ou seja, inexistente, porque não vai haver deslocamento, certo? Na terceira questão diz o seguinte: uma grande massa de água está armazenada em uma caixa d'água, no alto de um edifício. Ao abrir a torneira do primeiro andar, nota-se um jorrar forte de água. Que tipo de transformação de energia ocorre no sistema caixa d'água, água e torneira? Bem, pessoal, olha, nós estamos aqui num edifício, né? A caixa d'água está acima do solo. Então, se ela está acima do solo, ela está armazenando energia potencial. Que tipo de energia potencial é essa? Energia potencial gravitacional. Se você abre um dispositivo para que jorre a água do primeiro andar, então aqui energia potencial gravitacional. À medida que a água faz esse movimento de queda, vamos ter a transformação da energia potencial em energia cinética, que é a energia do movimento, ok? Então a energia potencial aqui é máxima. À medida que a água vai sendo jorrada, essa energia potencial vai diminuindo e aumentando a energia cinética até tocar o solo. Entenderam? Compreenderam? Do mesmo jeito é na subida, pessoal, só que na subida é diferente. Você vai ter uma transformação de energia cinética, porque o material vai estar em movimento vertical para cima, em energia potencial gravitacional. Então a energia cinética vai diminuindo e a energia potencial vai aumentando na subida. Bom, na nossa quarta questão ele diz o seguinte: um estudante fez o seguinte cálculo: um corpo de 500 gramas de massa cai em queda livre de uma altura de 2 metros. O trabalho da força-peso, ele fez o seguinte: trabalho foi 500 vezes 2 igual a 1000 joules. Isso aí foi no enunciado da questão que foi feito esse cálculo. Ele pergunta: corrija o erro no cálculo se houver. Bem, pessoal, vocês sabem que a massa, ela não pode ser trabalhada em gramas. Então já começa a errar daí, né? Outra coisa, o trabalho da força-peso é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Bem, nós temos a altura de 2 metros, temos a massa, que é em gramas, e nós precisamos transformar para quilo. Mas ele errou aí a questão também porque ele não usou a gravidade da Terra. Então, primeiro nós vamos trabalhar a massa aqui, M é igual a 500 dividido por 1000, porque transformar para quilo é dividir por 1000. Então, M vai se deslocar 3 vezes para a esquerda, 0,5 quilogramas. Então, agora nós podemos trabalhar aqui, ó. O trabalho da força-peso é igual a 0,5 quilos vezes 10 vezes 2 metros de altura, certo? Então, o trabalho da força-peso é igual a 10 joules. 0,5 vezes 10, a vírgula se desloca uma vez para a direita, 5 vezes 2 é igual a 10 joules. Então, a nossa resposta correta é 10 joules e não 1000 joules. Lembre-se que as massas precisam sempre ser em quilogramas, né? Bom, na quinta questão ele diz o seguinte: explique por que é recomendável que a maçaneta fique longe do eixo de rotação da porta na dobradiça. Bem, pessoal, isso tem a ver com o sistema de alavancas, né? Eu disse para vocês na nossa aula sobre alavancas que o braço da potência, que é a distância da força potente até o ponto fulcro, né, da alavanca, o ponto de apoio, ele precisa ser maior do que o braço da resistência, para que você não use uma força muito grande para realizar o trabalho de deslocamento do objeto, né? Então, o braço da potência deve ser maior do que o braço da
resistência. Não esqueçam disso. Então, eu coloquei aqui, quanto maior a distância em relação ao ponto de apoio, menor a intensidade da força potente, certo? Nunca esqueçam, o braço da potência deve ser sempre maior do que o braço da resistência, para você não ter uma força muito maior a ser aplicada. Se acontecer dos braços terem o mesmo tamanho, a mesma distância, então a força aplicada será igual à força de resistência, ok? Vamos para as próximas questões. Bem, meus queridos, na nossa sexta questão, nós temos a seguinte situação. Um bloco de peso de 20 newtons é mantido em repouso por dois sistemas de polias diferentes. Calcule a intensidade da força de ação, ou seja, da força potente, necessária para manter o corpo em repouso nas duas situações. Bem, pessoal, se você observar, na primeira situação, nós temos apenas uma roldana fixa. Então, quando nós temos uma roldana fixa, a força potente vai ser igual à força resistente, porque a roldana fixa, ela ajuda apenas a realizar o trabalho. A força potente, ela não vai ser reduzida, ela vai ser sempre igual à resistência. Já na segunda situação, nós temos uma roldana móvel. Então, já as roldanas móveis, além de facilitar o nosso trabalho, elas diminuem pela metade a força que vai ser aplicada. Então, a força potente será a força resistente dividido por 2. Então, aqui na alavanca fixa, a força potente será de 20 newtons, porque vai ser igual à resistência. E já na roldana móvel, a força potente vai ser igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 newtons. Então, lembre-se que usar roldanas móveis é muito melhor para facilitar o seu trabalho e para reduzir a metade do seu esforço. Quanto mais roldanas móveis você tem no sistema, que a gente chama esse sistema de cadernal, né? Ou uma talha exponencial, nós vamos ter sempre a força sendo reduzida pela metade. Quanto mais roldanas móveis, menos a força aplicada. Bem, na sétima questão, ele diz o seguinte: calcule o peso da criança da direita, no caso o menino, considerando que a gangorra está em equilíbrio. Bem, pessoal, a gangorra é uma forma de alavanca interfixa. Nós temos 3 tipos de alavanca, né? A alavanca interfixa, que é onde o ponto de apoio fica entre as duas forças. Temos a alavanca interpotente, que é quando a força potente fica entre o ponto de apoio e a força resistente. E temos a alavanca interresistente, que é quando a força resistente fica entre o apoio e a força potente. São alavancas de primeira, segunda e terceira classe, né? Então, nessa situação, ele deu o lado da menina, que eu vou chamar de F1, né? E o lado do menino, que eu chamei de F2. Então, a força da menina é de 400 newtons e o braço, ou seja, a distância dela até o ponto de apoio é de 5 metros. Nós vamos querer nessa questão calcular a força do menino, não é? E o braço do menino em relação ao ponto de apoio, essa distância, ele deu na questão que é de 4 metros. Bem, lembrando que a fórmula para se calcular alavancas é força 1 vezes o braço 1, porque como eu estou trabalhando com F1 e F2, nós vamos usar a fórmula desse jeito. Mas é força potente vezes o braço da potência, é igual a força resistente vezes o braço da resistência. Então, eu apenas vou trocar o P e o R por 1 e 2, né? Então, a força da menina é de 400 newtons, o braço, que é a distância entre ela e o apoio, é de 5 metros. A força do menino é o que nós vamos calcular e o braço que dista o menino do ponto de apoio é 4 metros. Fazendo 4 vezes F2 fica menos 4F2. Nós vamos trazer para o primeiro membro. 400 vezes 5, então nós vamos ter 2.000 negativo também, porque nós mudamos de lado, né?
Então, multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter F2 igual a 2.000 dividido por 4, né? 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, para manter a gangorra em equilíbrio, o menino deve ter uma força de 500 newtons. Bem, a nossa oitava questão, ele diz o seguinte: o jovem representado na ilustração ergue um objeto de 2 newtons de peso a partir do solo em duas situações A e B. Na situação A, ele ergue o objeto a 0,5 metros de altura. Então, eu coloquei aqui, ó. Você tem primeiro o peso de 2 newtons, né? Porque ele está erguendo, e a altura vai ser de meio metro. Na segunda situação, na situação B, nós vamos ter o objeto de 2 newtons sendo erguido a uma altura de 1 metro. A pergunta da letra A é: em qual situação o jovem realizou maior trabalho? Lembrando que trabalho na vertical é o trabalho da força-peso. Como ele já deu o valor do peso diretamente, então na situação A nós vamos ter o trabalho da força-peso, é o peso vezes a altura. E na situação B, nós vamos ter o trabalho do peso é igual ao peso vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso aqui será 2 newtons vezes 0,5. E o trabalho da força-peso vai ser 2 newtons vezes 1 metro. Então, o trabalho aqui, na primeira situação, é de 1 joule. 2 multiplicado por meio é a metade de 2, né? E na segunda situação, o trabalho vai ser de 2 joules, né? Então, ele diz o seguinte: em que situação... Então, ele realizou maior trabalho aqui, pessoal, ó, na situação B, onde a altura foi maior. Na letra B, ele quer que você diga em que situação desenvolveu maior potência. Então, vamos lá. Na situação A potência é igual a quê? Ao trabalho, que nós achamos aqui, que é 1, dividido pelo tempo, né? Que o tempo é de 1 segundo, ele diz na questão, né? Na primeira situação, ele leva 1 segundo para erguer meio metro, e na segunda situação, 2 segundos para erguer 1 metro. Então, vai ficar 1 dividido por 1, então nós vamos ter uma potência igual a 1 watts de potência, né? E na segunda situação, ele diz que é durante 2 segundos, né? Então, na situação B, a potência vai ser igual ao trabalho, que é de 2 joules, dividido por 2 segundos. Então, a potência vai ser igual a 1 watts. Se você observar aí, a potência dos dois é a mesma. Bem, pessoal, dessa forma nós concluímos o nosso exercício do capítulo 9 sobre trabalho e máquinas, né? Eu espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas questões, aprendam as fórmulas, porque assim facilita mais o trabalho de vocês. Lembrem-se que as massas devem ser em quilo, potência é dada em watts, força é dada em newtons, o peso também é em newtons, porque é um tipo de força, e trabalho é dado em joules. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço da Tia Vi.